Olá, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. A gente sempre gosta de lembrar da importância de se compartilhar o vídeo, né? Claro, se você gostou, porque assim nós fazemos com que a mensagem espírita alcance um número maior de corações, esclarecendo e por isso mesmo consolando, ajudando a criatura humana a encontrar serenidade, equilíbrio, e isso é muito importante. Então vai lá, se você gostou, compartilha, clica no sininho das notificações para você ficar por dentro das novidades que acontecem por aqui e nos acompanhe nas nossas redes sociais, né, no Instagram e no Facebook. Bom, gente, hoje, claro, sempre pedindo, né, inspiração do nosso Mestre Jesus, para que a gente possa fazer uma boa reflexão, né, sob a orientação do nosso mestre. Nós te agradecemos, Senhor, a presença, a inspiração, a orientação e a luz que vem de ti. Assim seja. Bom, gente, como eu disse, o tema da nossa reflexão hoje é conforto, né? Nós vamos nos basear numa mensagem de Emmanuel que está no livro Caminho, Verdade e Vida, né, que eu escolhi para trazer para a nossa reflexão de hoje. E o título dessa mensagem é Conforto. O que é conforto? Conforto é bem-estar, né? É consolação, é alívio, é lenitivo, refrigério, bálsamo, né? Quando a gente busca este conforto, neste bem-estar. Mas vamos nos lembrar que Jesus nos disse: se alguém me serve, siga-me. Quando Jesus fala isso, gente, ele não quer dizer que o caminho vai ser fácil, né? A gente sabe disso, não é. E Emmanuel vai explicar esta frase de Jesus, né? Olha o que o Emmanuel nos diz. Frequentemente, as organizações religiosas, e mormente, né, principalmente as espiritistas, na atualidade, estão repletas de pessoas ansiosas por um conforto. Por quê? Porque as dores do mundo são imensas, né? São muitas provações que nós passamos na nossa existência, né? Mas os tempos são chegados, gente, né? Nós estamos vivendo o final da transição planetária. Então é natural que o homem busque o conforto espiritual para diminuir o sofrimento. Emmanuel continua. De fato, a elevada doutrina dos espíritos é a divina expressão do Consolador prometido. Em suas atividades, resplendem caminhos novos para o pensamento humano, cheios de profundas consolações para os dias mais duros. Lá no livro O Espírito da Verdade, na psicografia do Chico Xavier e do Mauro Vieira, tem uma frase do espírito Manuel Quintão que diz assim: o Consolador é a onipresença de Jesus na Terra. E é. A gente se lembra da passagem de João 14, né? Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pôde receber porque não o vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Lá em João 14, 26, também está dito: porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Consolador, gente, é uma promessa de Jesus a nós, né? Humanidade desse planeta, que habita esse planeta. E ele veio, como o próprio mestre o denominou, através do Espírito de verdade, que é o próprio Cristo. Né? Aquele tempo, o mundo ele não estava maduro para compreender, né? Jesus, quando aqui esteve, ele precisou falar por parábolas, né? Para que houvesse alguma possibilidade de compreensão por parte do homem terreno, né? Dos seus ensinamentos, da lei de amor do Pai. Por isso, Jesus disse que pediria ao Pai que enviasse o Consolador para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo
havia dito. Então, vale a leitura da reflexão que Kardec faz em O Evangelho segundo o Espiritismo, gente. Capítulo 6, item 3, Consolador Prometido, né? Kardec vai falar: se, pois, o Espírito da Verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. Então, o Espiritismo vem explicar aquilo que Jesus só disse por parábolas, né? Jesus não advertiu? Ouçam os que têm ouvidos para ouvir? Então, o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos da criatura humana, né? Porque fala sem figuras, sem alegorias, né? Levanta o véu de forma intencional, né? Que foi lançado aí sobre certos mistérios. É como Kardec diz, né? Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores, né? O Espiritismo, gente, ele traz a compreensão dos ensinamentos de Jesus, né? Jesus não nos disse, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, né? Mas como é que há de alguém sentir-se feliz por sofrer se não compreender por que sofre? O Espiritismo mostra a causa do sofrimento, né? Que pode ter sido nas existências anteriores ou nessa mesmo, né? Então, Emmanuel vai dizer assim: olha, no entanto, é imprescindível ponderar que não será justo querer alguém confortar-se sem se dar ao trabalho necessário, né? Emmanuel tem um livro, uma frase no livro Opinião Espírita, que eu acho belíssima, que ele diz: Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo alcança o homem por mensageiro divino, estendendo-lhe as chaves da própria libertação. Por quê? Porque ele rompe os limites, ele descortina a visão do universo povoado de mundos inumeráveis, né, habitados aí por muitas humanidades. Né, ele rasga a venda da ilusão, gente, que dificultava, que cegava a nossa ideia da vida. Né? Ele nos mostra a verdadeira e perfeita justiça e bondade do nosso Pai. Ele nos faz ver que nós não estamos no vale de lágrimas, que nós achamos que estamos, né? Que o Pai nos concede novas oportunidades, né? A todos, né? Nos planos de criação. Então, o Espiritismo ele extirpa essa cegueira, né? Que nos obscurece o entendimento. Né? Ele nos ensina a reconhecer que nós devemos a nós mesmos o bem ou o mal, né, que aparecem na nossa jornada. Né? Ele estilhaça essas algemas de sombra que muitas vezes nós mesmos nos encerramos, né? Nós nos prendemos a falsos princípios, né? A falsas ideias. Então, ele é o consolador prometido, né? Porque ele vem nos mostrando que a solução dos nossos problemas está em cada um de nós, né? Da dor, do destino, da evolução, do ser, né? O Espiritismo é o facho libertador. Ele desata as correntes de angústia, ele vem demolindo, né, as muralhas de separação, né? Ele elimina clausuras de pessimismo, né? Então, acaba com os cativeiros de ignorância. Aí, gente, a gente vê a beleza da doutrina espírita, do espiritismo, né? Que traz entendimento, esclarece e por isso mesmo consola, né? O que o materialismo tem a dizer para aquele que está em sofrimento tão profundo, que se entrega ao desespero? Né? Por exemplo, ao pai que perdeu um filho, ao filho que perdeu um pai, o marido que perdeu a esposa adorada. Qual a consolação que o materialismo dá? Não, tudo acabou, acabou, morreu, acabou, já era. Não, né? Porque o materialista diz isso mesmo, ó, tudo acabou, né? Do ser que vos era tão caro, nada resta, absolutamente nada, né? Esse corpo aí, né, vai ser aí logo dissolvido.
E a inteligência, as qualidades morais daquela pessoa, a instrução que ela conquistou, vai para o nada? O nada não existe, né? Então, o espírita diz: de tudo isso nada está perdido. Tudo existe. Só esse invólucro, né? Esse nosso corpo perecível, né? É que volta à natureza, mas o espírito, liberto dessa prisão de carne, está aí, radiante. Ele nos escuta, ele nos espera, ele nos vê, né? Então a gente vê o quanto o materialismo faz mal, né? O materialismo inocula com os seus sofismas o veneno da incredulidade. É por isso que a gente não se deve ligar a ideologias materialistas que negam Jesus, que negam Deus, né? Então, Emmanuel vai dizer assim: muitos pedem amparo aos mensageiros do plano invisível. Mas como recebê-los se chegaram ao cúmulo de abandonar seu sabor da ventania impetuosa que sopra de rijo nos resvaladouros dos caminhos? Aí a gente lembra da mensagem, né, que o Espírito da Verdade dá, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Advento do Espírito da Verdade, que ele diz: venho como outrora os transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinarem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro reunia em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. A gente vê perfeitamente o que é Jesus falando, né? Mas ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai. Enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra clamar: orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. E ele vai continuar dizendo: homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. E ele continua, já no final: sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. E como não dar atenção a essa mensagem? Pois é. Emmanuel vai dizer: conforto espiritual não é como o pão do mundo que passa mecanicamente, de mão em mão para saciar a fome do corpo,
mas sim como o sol que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Gente, Jesus é o grande médico das almas. É ele que traz o remédio que nos cura, que cura os fracos, os sofredores, os enfermos. Ele é que vem nos salvar. Ele é o nosso guia. Ele é o nosso professor, o nosso mestre. Ele é o pão espiritual que nós precisamos, né? Emmanuel continua. Os discípulos de Jesus podem referir-se às suas necessidades de conforto, isso é natural. Todavia, antes disso, necessitam saber se estão servindo ao Mestre e seguindo-o. O Cristo nunca faltou às suas promessas. Seu reino divino se ergue sobre consolações imortais, mas para atingi-lo, faz-se necessário seguir-lhe os passos, e ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus nas pedras deste mundo. Gente, Jesus veio nos instruir, nos consolar, né? Ele veio nos mostrar que nós devemos elevar a nossa resignação ao nível das provas, né? Que a gente chore, verta lágrimas, ok, porque a dor também existe. Mas agora, a gente ficar esperando que anjos consoladores venham a enxugar as nossas lágrimas sem nós fazermos aquilo que é necessário, nós não podemos. É preciso que a gente trace a nossa trajetória, que a gente recomece no dia seguinte o labor da nossa luta diária. É através do trabalho das nossas mãos que a gente encontra o pão terrestre. Mas a nossa alma não pode ficar esquecida. E o jardineiro divino é o Cristo. É ele que cultiva em nós, no silêncio dos nossos pensamentos, né? Ele é que planta a semente da boa nova. Então, gente, nós precisamos fazer a nossa parte e não querer um conforto que nós não fazemos jus. Se a gente fica paradinho, inerte, né? A gente tem que aprender a carregar o nosso fardo e, carregando o nosso fardo, auxiliar os outros. E não vamos nos esquecer da necessidade de instrução, como Jesus nos mostra. Tem uma mensagem do Espírito da Verdade que foi dada em Havre, em 1863. E é com ela que eu quero terminar a nossa reflexão de hoje. Ele vai dizer assim: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra, e por toda a parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se serena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Nós só encontramos conforto
no Cristo. Nós só crescemos com Ele. Nós só evoluímos com Ele. Não vamos querer um conforto do qual a gente não é merecedor. Façamos a nossa parte e o conforto alcançará cada um de nós, não é? Mas a nossa parte precisa ser feita de acordo com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Fiquem todos na paz de Jesus e até a próxima. Tchau.